Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, trabalho como web designer e programadora e hoje vou estar iniciando com um curso sobre Bootstrap Script Case. Neste curso, estaremos desenvolvendo o front-end e o back-end de um site simples. No front-end estaremos utilizando o Bootstrap e no back-end o Script Case. Então vamos começar a primeira aula entendendo um pouco sobre como funciona o HTML e o CSS, sobre o que é o Bootstrap, sobre o que é o Script Case. Vamos também entender o que é o front-end e o back-end de um site. Então, eu vou abrir aqui o navegador. Bom, o Bootstrap, ele é uma biblioteca que foi desenvolvida pelo pessoal do Twitter, tá? Que facilita bastante com os códigos para a gente poder desenvolver o front-end do nosso site. Então, aqui a gente tem o site original, tá? É o site oficial do Bootstrap. A versão que a gente vai utilizar é a versão 3.3.6. Então, aqui nesse site, vocês têm aqui como iniciar, utilizando a biblioteca, fazendo o download, os códigos. Aqui a gente tem o CSS, alguns exemplos de CSS, como que funciona, como que a gente faz a chamada, como que cria um container fluid. Depois, quando a gente estiver desenvolvendo o site, eu vou explicar para vocês direitinho como que funciona cada classe, conforme a gente for utilizando. Aqui em cima nós temos outros componentes também, que são os ícones. Aqui do lado tem um menuzinho, ó, que você pode ir clicando aqui e ele vai te abrindo o que você quer. Por exemplo, Navbar, que seriam os menus. Você vai clicar aqui e ele vai te trazer aqui o exemplo de Navbar. E assim vai. Então, aqui no site oficial do Bootstrap, tem bastante exemplos e tem tudo explicando sobre o Bootstrap. Tá? Eu costumo utilizar o Bootstrap pelo W3 School, porque ele já me traz os códigos mais ou menos prontos e eu tenho a opção também aqui, clicando neste botãozinho, eu tenho a opção de visualizar o código e eu posso ir alterando o código aqui em cima e aqui embaixo ele vai me mostrando o que eu for alterando. Por exemplo, se eu quiser alterar esse nome aqui da primeira coluna, eu posso vir aqui, ó, coluna 1, colocar um nome que eu quiser. Quando eu vier aqui para ele atualizar o resultado, ele já vai estar aqui o nome da primeira coluna, tá? Então, eu gosto de usar o W3 School principalmente por isso, porque eu posso testar tudo aqui e depois enviar para dentro do meu site. Tá, então, o Bootstrap, conforme a gente for desenvolvendo, eu vou explicando para vocês melhor como que funciona, como são as classes e tal. A gente vai usar, então, o Bootstrap para a gente desenvolver o front-end. E aqui é o Script Case que a gente vai utilizar para desenvolver o back-end. O back-end é o gerenciamento do site, onde o dono do site entra e faz as postagens, por exemplo, postagens de novas notícias, postagem de itens para download, postagem, se for um site de vendas, postagem de produtos e tal. Então, todo o gerenciamento por trás do site, nós vamos fazer através do Script Case. Então, já mostrei para vocês o Bootstrap, Script Case. Bom, o HTML. Como que funciona o HTML? Nós precisamos abrir e fechar a tag HTML, que são essas duas tags aqui, tá? Abrir e fechar o head, tá? Que é o nosso cabeçalho interno do site, onde a gente vai colocar o título, que é esse que aparece aqui em cima, onde a gente vai colocar a exportação de links, por exemplo, as bibliotecas do Bootstrap. Quando a gente for importar essas bibliotecas, a gente vai colocar entre essas duas tags. Então, importação de JavaScript, importação de diversas áreas, a gente vai utilizar tudo dentro aqui desse head. O title é o título que eu falei para vocês aqui. Então, o título que nós escrevermos aqui é o título que vai aparecer aqui. Tem também como acrescentar o ícone, diversas coisas que o pessoal utiliza no site, tá? E o body é o corpo do nosso site, ou seja, tudo que nós escrevermos entre o body vai apresentar aqui no nosso site. Então, eu vou vir aqui, ó, como eu falei, o W3 School já é uma ferramenta de testes, né? Então, eu vou vir aqui, vou clicar no botão, vou visualizar o código. Essa daqui é a nossa página, esse código vai gerar essa página aqui. Então, se eu vier aqui mudar o título, vou colocar aqui teste, esse título ele não vai aparecer, por quê? Porque a gente está testando aqui dentro de um iframe, tá? Isso aqui é um iframe, a gente está testando dentro de um iframe. Se nós estivéssemos testando fora, ele ia aparecer.
tá? Mas eu vou deixar aqui só para vocês verem. Então, aqui no H1, o H1 o que significa? H1 é tamanho de letra. Então, H1 é a letra maior, depois nós temos H2, H3. Quanto maior o número, menor a letra. Então, aqui nesse H1 eu posso colocar aqui, ó. H1 eu coloquei esse texto. E aqui no P, o P é de parágrafo. Então, toda vez que nós tivermos um texto entre a tag P, nós teremos um parágrafo. Então, aqui dentro do P, da tag P, eu vou colocar um texto. Deixa eu ver. Aprenda neste mini curso a desenvolver um site responsivo com Bootstrap e Script Case. Pronto, agora se eu vier aqui nesse botão e clicar nele, ele vai atualizar minha página e já vai me trazer aqui, ó, o nosso título que está dentro do H1 e o nosso parágrafo que está dentro da tag P, tá? Então, esse daqui é o código HTML que nós vamos precisar para começar a desenvolver o nosso site. Então, a gente já sabe o que é o Bootstrap, já sabemos qual é a ferramenta para o back-end que vamos utilizar, já sabemos como abrir e fechar a tag HTML para começar a desenvolver o nosso site. Então, agora a gente vai ver um pouco do CSS. Então, vou vir aqui no W3 School tem aqui, ó, HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP e Bootstrap. A gente vai vir aqui no CSS. Bom, como eu falei para vocês, o CSS é uma linguagem de marcação semântica. Então, tudo que a gente fizer no HTML, nós vamos estilizar com o CSS. Por exemplo, eu vou executar aqui, ó, esse código simples para mostrar para vocês. Aqui nós temos a nossa página, tá? Que, como eu falei, ó, como nós estamos utilizando HTML5, temos que abrir o doctype HTML, abrimos a tag HTML aqui em cima e fechamos ela aqui embaixo, tá? Dentro do head, na verdade, é onde vai ficar toda a nossa importação, né? Então, como eu falei para vocês, aqui nós temos uma importação de código CSS e ele ficou dentro do head, tá? E aqui no body é o corpo do site. Eu vou modificar aqui novamente, tá? Para a gente poder visualizar melhor. Dentro do H1, vou colocar de novo mini curso, Bootstrap, Script Case. E aqui no parágrafo, eu vou colocar o texto também. Aprenda a criar um site responsivo com Bootstrap e Script Case. Pronto, o que acontece agora? O CSS, o que ele faz? Ele vai estilizar o nosso site. Então, aqui eu tenho um background color. O que é o background? O background é o fundo do que a gente está modificando. Então, quando eu tenho um background color, significa que eu estou alterando a cor de fundo do meu elemento. Então, se eu estou atacando o body, o que é o body? O body é a nossa página do site. Então, se eu falar que o meu body tem um background color, que é esse azul aqui fraquinho, eu estou dizendo que o meu site vai ter um fundo azul fraco. Eu posso alterar essa cor aqui e colocar, por exemplo, um cinza, tá? Esse código aqui é um cinza. O que eu posso fazer? Tenho também um site que eu utilizo bastante, que ele tem uma tabela de cores, tá? Que são cores bem marcantes. E aqui eu tenho os exemplos de cores. Aqui eu tenho tons de cinza, tons de azul, tons de rosa, tons de roxo, e assim vai. Eu vou deixar esse link aqui disponível para vocês também, caso vocês queiram depois dar uma olhada, tá? Então, aqui o que eu peguei? Eu peguei esse cinza aqui, ó, que é um DC, DC, DC. Esse padrão de cores é o padrão de cores hexadecimal. Então, o que acontece? Para utilizar o hexadecimal, eu preciso ter um sustenido na frente, seguido de 6 letras ou números, ou 6 letras e números, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui eu tenho sustenido 6 vezes números, que é 69, 69, 69. Ou eu posso ter também um sustenido, a letra A, 9A, 9A9. Então, cada código desses aqui, cada cor tem um código.
Tá? Então, nós vamos utilizar esse daqui, que é um cinza claro. Eu posso vir aqui no site, dar um Ctrl+C para copiar. Vou voltar aqui no meu editor do W3 School e vou apagar isso aqui e coloco que eu copiei. Quando eu clicar aqui para modificar o meu código, ele já vai me trazer um fundo cinza. Pronto, o meu fundo já está cinza. Se eu quiser um fundo de outra cor, vou pegar aqui um azul clarinho. Vou copiar esse código, vou vir aqui no meu editor, vou trocar isso aqui por um azul clarinho. Então pronto, meu site já está com um azul clarinho. Então, toda vez que eu atacar o body, eu vou estar dizendo que o meu site tem um background color de tal cor. Se eu quiser também que o meu site tenha um espaçamento interno, digamos que de 20 pixels, eu vou adicionar aqui um paging. O que é o paging? O paging é um espaçamento interno. Então, eu vou vir aqui, sempre em letras minúsculas, paging, e vou dizer que o meu body tem um espaçamento interno de 20 pixels. Vou atualizar. Pronto, ele me deu um espaço aqui e me deu um espaço aqui. Eu posso também adicionar uma margem, que é a margem, de 20 pixels também. A margem é o espaçamento externo. Então, eu tenho aqui o espaçamento interno e o espaçamento externo. Quando eu atualizar, ele deu mais um espaçamento. Então, esse espaçamento aqui da margem, ele dá fora do meu texto. Se eu acrescentar aqui uma borda, é porque eu, na verdade, tá. Vamos acrescentar uma borda aqui para ver se vai aparecer. Border, 1 pixel, solid, vou botar na cor vermelha mesmo. O que eu estou dizendo aqui? Estou acrescentando uma borda para a minha página. Estou dizendo que a minha borda vai ser de 1 pixel, a espessura dela é de 1 pixel, ela vai ter um estilo sólido na cor vermelha. Esse estilo aqui eu posso alterar por outros estilos que eu vou mostrar para vocês ao longo dos vídeos. Tá? Então, eu vou atualizar. Pronto, aqui está o meu body já com uma borda. Então, o que eu fiz aqui? Se eu tirar esse margem e atualizar de novo, tá vendo que a minha borda ficou maior, né? Ele deu um espaçamento aqui. Se eu acrescentar esse margem de novo e dizer que ele vai ser 0, ele vai unir aqui na minha ponta. Pronto, ele uniu na minha ponta. Então, o que acontece? Quando a gente cria um site, geralmente ele fica com um espaçamento padrão, que, se eu não me engano, são 5 ou 10 pixels. O que a gente pode fazer é que, se a gente não quiser que tenha esse espaçamento padrão, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó, se a gente não quiser que tenha esse espaçamento, nós vamos definir a nossa margem como 0. Tá? Então, eu vou definir aqui a margem como 0. E aqui eu posso aumentar também o paging, se eu quiser, para 40. Bom, e aí ele vai dar um espaçamento maior e a margem ficou 0. Esse paging também eu posso usar da seguinte forma. Se eu colocar só 40, se eu colocar só um número, ele vai me colocar um espaçamento interno em cima, embaixo e nas laterais. Se eu quiser, para cada um, eu quero um espaçamento, o que eu vou fazer? Então, eu vou vir aqui e eu tenho que fazer da seguinte forma. Top, right, bottom e left. Então, é nessa ordem aqui. Top é acima, right à direita, bottom embaixo e left à esquerda. Então, se eu quiser adicionar um paging para cada um desses itens, eu vou fazer da seguinte forma. Eu quero um paging acima de 30 pixels, à direita de 10 pixels, embaixo de 50 pixels e à esquerda de 10 pixels também. Então, quando eu atualizar aqui, ele tirou o paging aqui do lado que estava mais para cá. Ele tirou, né? Acrescentou aqui o 20 e o 50 embaixo, no meu body. Tá? Então, alguns elementos aqui do nosso CSS nós já aprendemos. Tá? Agora vamos ver aqui o H1. O H1, como eu falei para vocês, deixa eu atualizar o código. Aqui, como eu falei para vocês, o H1 é um tipo de texto. Então, o H1 é um texto maior, que seria, no caso, um título. Aí nós temos o H2, que seria um subtítulo. Ah, não foi aqui, não é aqui que altera, peraí. É aqui que altera. Aqui no HTML, eu não estou alterando no CSS, tá? Então, aqui no HTML nós temos o H2, que, se eu executar, é um subtítulo. Nós temos também um H3, que é um pouco menos que o subtítulo, e assim vai até o H6, tá? Vou mostrar aqui para vocês o H6. Opa. Se eu não me engano, é até o H6, deixa eu ver.
Até o H6. Ó. Então, aqui nós temos o H6. Então, com esse H e o número, a gente pode ir utilizando o tamanho da fonte para a gente não precisar ficar colocando um font size, que é o tamanho da fonte, tá? Eu vou deixar lá o H1 como estava. Aí aqui no CSS a gente vai ter a utilização dele. E eu tenho aqui um color orange. O que é orange? O orange é o laranja e o color é a cor da fonte. Então, toda vez que eu tiver background, color é a cor do fundo e color é a cor da fonte. Então, eu vou mudar essa cor da fonte para vermelho. Mudou para vermelho. Se eu colocar aqui um preto, ele vai voltar a ser preto. Eu posso colocar também um branco. Vai ficar branco e assim vai, tá? Então, eu posso usar hexadecimal, posso usar RGBA, posso usar o nome mesmo da fonte, da cor em inglês, tá? Diversas formas eu posso utilizar. Como tá aqui, ó, eu posso usar o nome da fonte, posso usar hexadecimal, posso usar RGB, RGBA, tá? Diversas formas eu posso utilizar para definir a minha cor de fonte e a minha cor do background. Então, aqui eu vou deixar vermelho mesmo. Textalign. Textalign é para eu poder alinhar o meu texto. Então, eu estou dizendo que o meu H1, meu título, vai ser alinhado ao centro. Eu posso alinhar esse meu título também à direita, ele vai alinhar à direita. Ou eu posso alinhar esse meu título à esquerda, ele vai alinhar à esquerda. Tá? Então, eu vou deixar aqui Center. Pronto, está alinhado ao centro. Aqui eu tenho a tag P. A tag P é de parágrafo, como eu já tinha falado para vocês. Então, aqui eu tenho um Font Family. O que é o Font Family? O Font Family é o tipo de fonte que eu vou estar utilizando para o meu texto. Aqui eles estão utilizando Times New Roman. Eu posso alterar essa fonte para um Arial. Ele vai alterar meu tipo de fonte. Eu posso usar também um Roma. Tá? E assim vai. Existem vários tipos de fontes, tá? Você pode... deixa eu ver se eu consigo aqui no Google Fonts, que eu utilizo bastante. Você pode utilizar também o Google Fonts para ficar pegando aqui os tipos de fontes. Então, por exemplo, aqui eu tenho a fonte Open Sans, a fonte Roboto, só que não são todas as fontes que você vai conseguir utilizar no CSS. Algumas fontes você vai ter que importar para poder utilizar. Eu vou mostrar mais para frente como é que vocês podem importar uma fonte do Google Fonts e utilizar dentro do CSS. Tá? Mas voltando aqui, então eu tenho aqui o meu parágrafo com o Font Family, tá, Roma, e o Font Size, que é o tamanho, que foi o que eu falei para vocês. Quando vocês não querem ter que definir um Font Size, vocês podem utilizar o H1, o H2, H3, e assim vai. Aqui ele está dizendo que o meu Font Size é 20. Se eu quiser, eu posso diminuir esse Font Size para 16. Ele vai diminuir. Se eu quiser, eu posso colocar 12, que é micro, também vai diminuir. Posso colocar 30, entendeu? Então, o font size, eu tenho liberdade para colocar o tamanho de fonte que eu quiser. Do H1 até o H6, são os tamanhos de fonte padrão dessas tags aqui, tá? Vou deixar aqui, então, com 16. Então, pronto. Isso aqui é o que a gente tem de CSS. Claro, existem muitos outros tipos de elementos CSS, de atributos CSS que a gente pode estar utilizando. Tá, mas eu mostrei para vocês aqui alguns, só para vocês terem uma noção. Agora, conforme a gente for desenvolvendo o site, eu vou mostrando mais a funcionalidade de cada elemento, de cada atributo. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai desenhar o layout do nosso site. Deixa eu fechar esse site aqui. Aqui é o Bootstrap. Aqui é o Bootstrap pelo W3 School e aqui é o Google Fonts. Vou deixar esses aqui abertos. Eu vou abrir, então, aqui o meu CorelDRAW. O que acontece? Para desenvolver o layout do site, o pessoal costuma utilizar várias ferramentas. Como, por exemplo, tem gente que utiliza o Paint mesmo, tem gente que utiliza como é que fala? O GIMP, acho que é GIMP, se eu não me engano. Tem gente que utiliza produtos da Adobe, como Fireworks, Photoshop, CorelDRAW, que é esse que eu estou utilizando. Existem vários editores que você pode estar utilizando, tá? Cada um se identifica com o que acha mais fácil e melhor. Eu vou utilizar aqui o CorelDRAW, tá? Porque o que a gente vai desenvolver aqui vai ser um layout bem simples. Não necessariamente eu vou utilizar o que a gente está desenvolvendo no layout, mas é só para mostrar para vocês como que funciona para desenvolver o layout do front-end do site.
Tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou pegar uma caixa aqui dentro do CorelDRAW, eu vou criar um retângulo. Deixa eu modificar aqui, o meu arquivo está em paisagem, eu vou modificar para modo retrato. Vou vir aqui, então, vou criar um retângulo, que vai ser o nosso cabeçalho do site, tá? Então, vou criar aqui um retângulo, vou preencher esse retângulo com um branco. Vou colocar dentro desse retângulo um texto, que vai ser mini curso Bootstrap Script Case. Esse texto vai ficar aqui. Deixa eu criar uma caixa por fora para vocês poderem ver o fundo, né? Porque senão vocês não vão conseguir enxergar. Então, deixa eu ver aqui. Criar aqui uma caixa por fora. Vou pintar essa caixa de preto. E vou mover ela para baixo. Pronto. Então, aqui a gente já tem o fundo, tá? Vou deixar assim desse jeito para que vocês possam ver. Então, aqui a gente tem o cabeçalho do site. Aqui a gente tem um título. Aqui a gente vai colocar uma logo. Então, vou pegar aqui uma fonte qualquer, vou colocar aqui um C. Vou vir aqui, vou escolher o tipo de fonte para pegar uma imagem qualquer para a gente colocar lá. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte. Pronto. Então, aqui a gente tem uma imagem. Tá? Aqui, então, vai ficar a nossa logo. Aqui vai ficar o nosso título, agora a gente precisa criar o menu. Então, vamos pegar mais um retângulo, vou vir aqui, vou criar um menu. Esse menu vai ser um cinza, clarinho. Dentro desse menu, nós vamos ter a página inicial. Nós vamos ter uma página de empresa, vou deixar só empresa. Nós vamos ter uma página de produtos. E nós vamos ter uma página de contato. Tá? Então, essas são as páginas que nós vamos ter no site. Vou colocar aqui uma fonte branca. Vou deixar preto mesmo. Dá pra 18. Então, isso daqui vai ser o nosso menu. Depois nós vamos ter... Deixa eu centrar ele aqui. Depois nós vamos ter um corpo e um rodapé. Eu vou criar já o rodapé. Deixa eu dar um zoom aqui maior. Então, aqui eu vou criar o rodapé. Meu rodapé vai ser cinza também. Aqui no rodapé, eu vou acrescentar um texto desenvolvido por Camila Moreira. Vou colocar esse texto aqui mesmo, depois lá na hora a gente altera. Vou colocar 16 pixels e vou deixar ele aqui no meio. Tá. Então, a gente já tem o cabeçalho, o menu e o rodapé. Então, aqui dentro, tudo que tiver aqui dentro vai ser o corpo. Então, vou criar aqui um corpo. Vai ser na cor branca. Então, tudo que tiver aqui vai ser o corpo. O que a gente pode criar aqui dentro desse corpo? A gente pode criar um painelzinho na cor, sei lá, vamos colocar uma cor qualquer só para a gente poder visualizar. Que vai ser um banner de informação. Um banner de informação. A gente pode criar também mais um retângulo com alguns textos na cor cinza. E aqui a gente pode acrescentar um texto
01, e aqui um texto 02. E aqui embaixo a gente pode acrescentar, sei lá, uma tabela de informações, como se a gente tivesse na nossa página de início uma tabela com postagens. Então aqui eu vou colocar uma cor mais clarinha, uma cor mais clarinha, pode ser essa aqui. Então aqui vai ser uma tabela de postagens. Tá? Então aqui o que a gente fez? Aqui a gente desenvolveu o layout da nossa página de início. O que vocês vão fazer? Quando vocês forem criar o site de vocês vão fazer praticamente a mesma coisa, só que vocês vão fazer de todas as páginas, ou conforme vocês forem programar. Aqui foi só um exemplo para mostrar para vocês como que o pessoal costuma criar o layout do site. Aí a gente cria o layout do site, vai e mostra para o cliente, vê o que o cliente acha, vê se o cliente quer modificar alguma coisa. E aí, se está tudo certo, a gente começa a desenvolver o site, tá? Então, aqui a gente criou o layout do site. Na próxima aula, nós vamos estar partindo para a parte do desenvolvimento, que é onde nós vamos começar a desenvolver as páginas em HTML do nosso site. Então, eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Fiquem ligados que na próxima aula vocês vão ter muito mais informações. Então, até uma próxima. Valeu!